Olá! Esse episódio é para você que é gestante e que também já é mamãe. Você quer saber em como se conectar ainda mais com o seu bebê e trazer um vínculo afetivo através da dança? Quais são os benefícios de dançar? O que a dança pode transformar na vida de uma mãe que ainda está vivendo intensamente o seu puerpério e se redescobrindo no seu maternar? Maternidade é uma arte e junto dela temos a capacidade de nos tornar uma potência. Podemos descobrir algo que nos eleva e que nos coloca diante de um portal de conexão da vida. Vamos falar de empreendedorismo materno, dança, música, movimentos, espiritualidade e a capacidade de se reconectar a esse mundo em uma nova versão, que é ser mãe. Esse é o Mãecast, trazendo ainda mais informação para você. Eu sou a Nanda Leite, mentora de mães. Sejam muito bem-vindas, vem comigo. Elas são gêmeas de corpo, e por que não dizer que são também de alma? Mães que compartilham alegria. A chegada dos filhos trouxe o empreendedorismo materno na vida delas. Mestres em educação, formadas em pedagogia Waldorf. Há 18 anos trabalham como educadoras físicas e também autoras de material didático de educação física para ensino fundamental. Sejam muito bem-vindas, Bruna e Carmela Bardini. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. Faz muito tempo que a gente está tentando marcar esse podcast e é um prazer ter vocês aqui, viu? Trazer esse conteúdo de vocês, histórias, tudo que vocês podem contribuir com essas mulheres, mães que estão nos assistindo. Trazer um pouco da experiência de vocês na maternidade e tudo mais. E tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, não dá pra gente só guardar com a gente, né? Sejam bem-vindas. Só para apresentem-se primeiro, né? Pra gente saber quem é quem. Gente, a Carmela e a Bruna são gêmeas univitelíneas. Porque vocês são muito parecidas, logicamente. Mas uma tá loira, outra tá morena, então… Pra ajudar um pouco. Podem se Sou a apresentar. Bruna. Eu sou a Carmela. Somos gaúchas, as filhas caçulas de 5 irmãs. E moramos em Curitiba desde os 6 anos de idade. Somos mães, cada uma com 2 crianças. Eu tenho a Amanda de 5 aninhos, Matheus de 7. Eu tenho o Felipe com 8 e o Caio com 4. Que amor, imagina a bagunça nessa casa, né? Os primos e todo mundo, e brincar e tudo mais. É sempre sinal de saúde. Sempre quando eu vejo aquela bagunça eu lembro. Tem saúde aqui, então tá tudo bem. Daí acomoda no coração. Sim, muito lindo. É isso que a gente tem que se apegar, né? Que às vezes a gente se incomoda com a bagunça e fala, ai meu Deus. Mas é isso, a gente lembrar que tem outras coisas, né? Que a gente tem que agradecer também. A atividade das crianças, o movimento, tudo. Falando em movimento, então, vamos falar sobre o que é a dança circular na vida de vocês, né? Vamos lá. Começo? Pode falar. Então, a dança circular surgiu para nós quando a gente já tinha a nossa formação em educação física concluída. Eu, no caso, eu era professora universitária, fui ter contato com a dança circular através de uma aluna de pedagogia, imagina. E a nossa história é bem interessante, porque a Bruna teve o contato dela antes de mim. Tu quer comentar? Foi no mesmo ano, eu estava fazendo uma complementação, na verdade, porque eu estava cursando música, faculdade de música, para complementar, né, licenciatura, porque eu estava sentindo dificuldade de trabalhar com as crianças pequenas, né, com a educação física escolar. E aí eu achei que entrar no universo da criança por meio da música, das brincadeiras cantadas, faria muito sentido. E eu fui para um congresso e lá tinha uma oficina de danças dos povos, danças do mundo. E aí eu fiquei absolutamente encantada. Voltei com um CDzinho na época para casa e a Mela fazendo o mestrado dela, de óculos lá, né? Totalmente acadêmica. E eu chamando a Mela para dançar. Vem cá ver isso. Vem cá ver isso. Eu não queria parar de dançar. Só que danças circulares são em roda e é em grupo. E eu precisava de mais pessoas para dançar. Sim. E eu chamava ela e ela lá, concentrada, estudando. E não veio. Eu não posso agora. E aí, enfim, aí foi aquele episódio. Até que a Mela teve contato poucos meses depois e falou: Bruna, eu conheci uma dança que achei incrível. Aí eu, agora tu viu? Eu tava tentando te mostrar. E foi muito legal, porque daí foi quando deu essa cola de nós duas
irmos em busca de algo comum. E a gente sabe o quanto para nós é precioso quando a gente faz coisas juntos. E foi de um movimento individual de cada uma, realmente. É bem interessante. Chegou para as duas. No meu caso, foi através dessa aluna e ela levou a mestre dela de danças circulares, que é a Cibele de Fátima Yassi. Ela mora no Monte Crista, em Garuva. E ela acabou se tornando a mestre de nós duas. Hoje a gente trabalha juntas, a gente tem um trabalho de formação inicial em danças juntas. E foi toda uma trajetória. Então, falar sobre a dança circular é falar um pouco sobre a nossa história, todos os benefícios que ela trouxe para nós. E que a gente acredita muito que a gente multiplica, vamos dizer assim. Sim. E a gente fez um mergulho muito profundo já, imediatamente, porque a gente foi para um evento, Rodas do Sul, que foi no Rio Grande do Sul, e 2008. reuniu 200 pessoas. Então a gente mal tinha tido experiências de dança e a gente foi para esse evento e a gente ficou absolutamente encantado. O que que é isso? Essas pessoas dançando de uma forma super harmoniosa e assim, tudo que moveu em nós, né? A partir daquele evento, aí a gente foi para São Paulo, foi para Belo Horizonte, foi para vários lugares, né? Para dançar, para fazer cursos. E por já sermos professoras, a gente inseriu a dança em tudo que a gente já fazia. Agregou ainda mais, né? Exatamente. E a gente já começou com um curso de capacitação em danças circulares na educação, lembra? Nosso A gente primeiro. queria compartilhar, daí a gente fez um curso para professores de educação física. E fomos Que levando legal. a dança circular para todos os nossos contextos, desde a escola, depois eu fiz trabalho em estrutura hospitalar, era um centro de reabilitação hospitalar, e aí eu pude levar a dança lá, formação de professores, depois produção de material didático, sempre a gente foi incluindo a dança, e a dança foi ganhando também corpo, tanto na área da educação, foi entrando nas bases curriculares, nas diretrizes curriculares, quanto ela foi entrando hoje nas PIC, que são as práticas integrativas da área da saúde. Então, a gente foi sentindo que a dança circular foi se tornando um terreno muito fértil aqui no Brasil. E a gente se sente muito feliz de protagonizar também esse movimento aqui, que é um movimento em rede. A dança Sim. circular conecta pessoas do mundo inteiro. E o berço desse movimento está na Escócia, numa comunidade alternativa, chama-se Comunidade de Findhorn. E lá tem um encontro anual. A gente tem ainda esse sonho, esse desejo de estarmos lá, mas ainda não A aconteceu. gente conhece algumas pessoas de lá que já vieram até aqui. Que legal. E o que que traz, assim, os benefícios, né, da dança, assim, pro dia a dia? Ou qual que é o fundamento, a base, né, da dança circular, o porquê desse movimento? Porque não é só sair dançando, né, cada um no seu movimento, tem uma harmonia, que nem você falou, né, a gente estava ali dançando harmonicamente, aquelas pessoas olhando tudo, então, como é que funciona? Para que serve, né? Eu acho assim, Na raiz, né? Quer falar? Não. Eu acho assim, uma primeira característica que acho muito válida da gente olhar é que a dança circular não é de apresentação. Então, ela vem de uma inspiração de um trabalho do Bernard Voisin, que ele era bailarino do tempo do balé de palco. Ele viveu, na verdade, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, passou por vários enfrentamentos, dificuldades, e ele bebeu muito das danças expressionistas. Até tempo atrás, as pessoas acreditavam que a base dele era o balé clássico, e não é, a dança expressionista. E então, ele veio de um lugar de dança de performance de palco. Na trajetória dele, ele se deparou com as danças folclóricas e as danças de raiz dos povos. E a partir dali, ele reconheceu que não se tratava só de uma dança de apresentação, o que a torna muito mais inclusiva. Porque nem todo mundo vai se identificar como um bailarino de palco. Então, muita gente diz: eu não sei dançar, ou eu não quero dançar. Significa, eu não quero me expor, ou eu não vou chegar numa alta performance. Então, esse é um ponto que gera o primeiro encantamento com relação à dança circular, ao meu ver. Eu posso dançar e se reconhecer Sim. dançante. Quer puxar outro fio? Não, essa da raiz, né, que eu acho que é a raiz do movimento, e aí a partir dessas danças dos povos, é poder a gente visitar, ou enfim, revisitar essas danças antigas, e se entender parte também, né, reconhecer essa ancestralidade, a partir dos ritmos que são diferentes de cada povo, desse Sim. gestual que é tão rico, e que nos traz então para esse lugar do que olha essa herança toda que existe da história da humanidade em relação a essas práticas de movimento e entendendo a dança como uma forma celebrativa também das pessoas estarem em roda, em grupo, e,
enfim, né, dessa coletividade. Sim, essa conexão que gera entre as pessoas é muito importante, né? A gente se esquece um pouco disso e também a gente se esqueceu de que o dançar também livremente transforma, né, o teu estado de espírito, como você tá naquele momento, a tua vibração, tudo que acontece através da conexão da dança é muito importante, né? Para o corpo, para a alma. Eu acho que até a gente, né, Carmela, eu falei, Carmela, vem fazer uma dança circular no aniversário da minha filha, porque eu acho importante a gente conectar as pessoas, né? E a gente vê o quanto é difícil, né? O quanto as pessoas têm essa dificuldade de ir ali na roda, participar, a vergonha, tudo que, né? Esses tabus que a gente vai criando, né, em prol de várias coisas que acontecem na nossa vida, a gente vai travando isso. E a dança não, a dança é leve. É o movimento, é o que você pode trazer. Então eu falei: "Ai, Carmela, não sei se vão participar, né, mas vamos puxar, vamos tentar", porque eu acho muito legal, né, isso. É, e é uma questão de resistência mesmo. Em geral, a gente já dança tantos anos, o que eu percebo é que todo mundo gosta. Pode ser que algumas pessoas, relatem um desconforto, e aí é muito pessoal. Pode estar relacionado à questão do labirinto, da pessoa se sentir tonta por ser um movimento circular, ou a pessoa se sente muito invadida, às vezes porque pegou na mão, sente que o outro apertou a mão, mas são coisas muito pontuais. É só uma primeira resistência. Depois, É. aí é caminho aberto, é muito prazeroso e a gente colhe muitos frutos. Quem, né, Sim. faz essa travessia e supera essa vergonha, Ah, eu já acha que gosto vai de me entregar, atrapalhar. já quero dançar, já quero É, porque assim, quero é de pessoa para eu pessoa, não acho adianta, uma né. coisa muito legal, Fernanda, também, é o seguinte, quando uma pessoa pensa: "Eu vou aprender uma dança", existe um medo de ser repreendida, o medo do erro, porque a gente vive numa sociedade onde a gente não pode errar. É. E não é exagero, é real. Mesmo na questão do processo de escolarização, se a gente for olhar, assim, a grosso modo, existe uma dificuldade desde a infância de reconhecer o erro como algo positivo e parte do processo. Estou Uhum. errando, porque daí eu vou praticar e eu erro de novo, até que eu acerto, e aí eu acerto. Erro de novo, acerto. E a vida é assim, ela Os é processos meritocráticos, né. É. e a roda ela ensina sobre essa ciclicidade da gente reconhecer que às vezes a gente está em alta, às vezes também a gente não está. Então, mas enfim, né, como que a gente vai se colocar pela primeira vez, se a gente acha que a gente pode atrapalhar ou a gente vai errar, a gente vai se expor. Então, essas barreiras, na verdade, mostram todos os dispositivos que a própria sociedade gera na gente, no sentido da gente se colocar socialmente. E Sim. a dança, quando ela nos permite quebrar na dança esses padrões de medo, de vergonha, de constrangimento, de não merecimento, não pertencimento, eu também consigo transpor isso para a vida. É. Porque daí eu me fortaleço ali na dança, na minha chama interna de que eu tenho meu lugar, de que eu existo, eu sou capaz, eu posso, eu estou entre pessoas. É seguro É. estar entre pessoas, é seguro me expressar. E aí isso vai reverberando para todos os âmbitos da vida. Assim eu sinto, para mim. A vulnerabilidade, né, das pessoas, a gente demonstrar isso o tempo todo. O quanto é difícil a gente se colocar nesse lugar, né, de mostrar a tua vulnerabilidade dessa forma, né, você se colocar numa dança ou você se expor ou você e a expressão, você falou de expressionismo, né, conforme a individualidade do ser humano, a dança traz isso, né, se eu quiser dançar na minha casa, na frente do espelho, é o jeito que eu me coloco para aquilo, né. E eu queria falar de Uhum. transformação. O que que a dança transforma na vida das pessoas, né? Transformou muito mais vocês, com certeza, mas o que que mais transforma? Eu queria falar, porque também tu falou do aniversário da tua filha, Aham. e para mim veio, assim, muito forte, porque foi muito a partir disso também o meu encantamento com a dança circular, esse revisitar a minha própria infância, porque eu falei dessa ancestralidade dos povos, Sim. mas tem a partir da minha própria história. E aí para mim é muito marcado uma festa de aniversário da Cíntia, uma amiga de infância muito querida, que naquele aniversário, teve algumas danças de roda. E assim, foi tão marcante, é como se eu vivesse naquele aniversário, né, a minha infância está marcada totalmente, quando eu penso na minha infância e a partir da dança circular vem muito essa experiência. E às vezes a gente pensa: "Ai, é um momento tão é meia hora ali que dançou", não, mas é aquela meia hora ali que É, dançou, que depois
durante o resto da tua vida, quando tu tiver outras experiências, tu vai linkar com aquela e com o que aquela te trouxe internamente. Exatamente. E eu acho que a dança, para mim, vem muito a partir disso. E a As roda, memórias, como uma nas memória memórias. Sim, corporal. eu É. falei: "Carmela, como que a gente não vai fazer, né, é uma memória afetiva, E a num gente aniversário de uma criança, fazer uma roda Traz muito com as contorno pessoas". seguro. Sim, é Uhum. maravilhoso demais. Uhum. E tem a ver com pertencimento, e na roda não tem hierarquia, tem É, todos em igualdade, porque se um tá mais para fora ou mais para dentro, não é uma roda, é, é lado a lado. E é todos se enxergando, e não tem ninguém exposto, não tem ninguém para dentro da roda ou para fora da roda, nem para ser julgado, né, e nem para julgar. E isso em si, sem precisar ser dito, é muito confortante. É é. muito confortante para a criança, e depois a gente adulto, por meio da dança, a gente nutre essa criança também, que é essa criança saudável. Sim, com certeza. Tem uma fala do Bernard Vosin que ele fala que quando ele dança, ele pisa nas bordas do céu. Ai, eu acho Ai, que assim demais. lindo. E olhando Vamos cantar então, Ana, qual que a gente vai cantar? Canta, canta. Qual que é a como é que é música? mesmo? Tu que moves o mundo, moves também a mim. Me tocas fundo, me eleva junto a ti. Eu canto a canção do silêncio, seguindo a música cósmica. Coloco os meus pés nas bordas do céu e sinto como teu sorriso me faz feliz. Que lindo! Amei, amei. Gente, o que é isso? Vocês cantam também? Tipo assim, Nada, dança, a gente canta. desafinou ali. Tá uma dupla aqui já. Quase Maiara e Maraísa, viu? Viu só? Vamos ser promovidas agora. Que Não, nada. gente, amei, amei. O que é Especial, essa... né? Muito especial. O que é a música? De quem É que que o é? Bernard Vosin, que é o pai do movimento, além dele ser da dança, ele era artista plástico e poeta. Ele Aham. trazia a expressão dele na arte, todas as linguagens artísticas. Então, essa música, ela foi uma frase dele musicalizada, vamos dizer assim, né? Tem uma dança circular Sim, também. de tudo. Uma Muito dança lindo. linda. Muito lindo. E a dança veio na vida de vocês depois da maternidade ou antes? Antes. Foi Antes da antes. maternidade. E aí depois vocês Nós éramos começaram. professoras, né? Eu trabalhava com criança pequena, que foi a partir do meu movimento de me entender nessa relação com a criança pequena, acessar a criança. Como que eu vou acessar a criança pequena? Aí eu fui fazer esse movimento e fui ao encontro da dança circular, né? Nossa. E aí o que que tem a ver assim, por exemplo? A dança tem como base um estudo que vocês fizeram, mas a gente conversando, né, Carmela, sobre algumas coisas, tem relação com antroposofia? Tem ligação com a euritmia ou não? Não tem uma ligação direta, mas, né, no nosso processo, como a gente chegou na pedagogia Waldorf depois, a gente entendeu Só para que contextualizar, as meninas Ah. são formadas, né, em pedagogia Waldorf, que é uma Uhum. pedagogia que tem como base em fundamento a antroposofia, que é uma ciência espiritual, mas a gente traz algumas questões, né, na antroposofia. Tem a euritmia, que é a dança, a medicina antroposófica. Uhum. Então, né, tem várias coisas. Vamos dizer assim, para o meu caminho e para a Bruna, para a gente chegar na pedagogia Waldorf, a dança circular foi uma base para nós, mas não que ela converse com a pedagogia Waldorf. A dança circular não é da mesma raiz, da mesma Uhum. base da antroposofia. Mas nós, como professoras, fomos fazer essa busca e foi a dança circular, inclusive, que nos conectou com a nossa amiga que nos levou lá para, nos guiou para chegar nessa formação, nos deu pouso para a gente fazer o curso. O nosso curso foi em Florianópolis, foram 4 anos de curso. E, inclusive, ela faleceu no último, depois do último módulo, um pouquinho depois ela faleceu. Então, ela foi para nós, realmente ela é uma figura que a gente sente muita saudade. Ela foi muito importante, porque eu acredito muito que na vida da gente tem aquelas pessoas que nos guiam, nos dão a mão, literalmente, como a dança circular, e Sim. nos conduzem realmente para onde a gente precisa ir. Sempre falo assim, que a antroposofia, para mim, ela veio como aquele colo que me permitiu fazer meu jardim de infância de volta, sabe?
Sim. E só é possível eu estar em relação com as crianças quando eu tô com a minha criança interior bem nutrida, bem atendida. Então acho que para mim, aonde conversa essa dança circular com a antroposofia, a partir de um livro que a gente leu lá no início, que era das cirandas de ontem, as cirandas de não me lembro se é a ciranda de ontem, de hoje, de amanhã, mas lembro que é um nome assim. O autor ele dizia assim que a criança ela vem do mundo espiritual. Então, quando ela chega aqui na Terra e ela tem um contato com a dança, que é uma dança que harmoniza, que coloca ela em conexão com muitas vezes com o próprio corpo da mãe, ou né, coloca ela no balanço, naquele embalo, ela se conecta e se remete a esse mundo, a essa experiência celestial, né? Quer dizer, quando uma pessoa dança, olha para nós e fala, é isso, não é novo, É um é encontro, é um reencontro. secular a Sim. dança circular. Então a pessoa, né, no sentido de que ela vai é o que é mais familiar, né, pra criança, É o que é original, talvez, é né. é um Ah, acalanto a dança, né. Então mesmo que a gente não se remeta à dança circular, a ciranda em si, pra criança, é um lugar de voltei pra minha casa, Nossa, é é isso. Então realmente quando isso. Menina de Vozinho fala, e piso nas bordas do céu, né. Ele está dizendo que ele está na dança circular, ele está pisando nas bordas do céu. Para mim fecha, quando fala que essa criança se remete a essa experiência celestial, que ela vem, né, e aí para nós. tem o termo que é o religar, que é o que a gente sente na dança e é o que porque muita gente fala assim: "Mas tem cunho religioso?". Não, não tem nenhum cunho religioso. Mas o que que acontece? Não é um dogma, É, né, não é um dogma. religioso. Mas é um religar, é um se reconectar a si mesmo, né, e aí cada um tem as suas crenças, né. Mas é esse voltar para casa ou para sua vibração original, Para um lugar de conforto. se reconhecer nesse todo que é a gente como parte. Sim. Eu não Nossa, daria pano para daria manga, pra vai lá. E para as eu mães, natureza, né? né, em O resumo, eu natureza. sim, sim, é a conexão, né, a reconexão da gente É, com a gente mesma, então a dança traz isso, né. é. E como que a gente cria mais vínculo e afeto ainda com o nosso bebê através da dança, né. Então trazendo isso para o maternário, o que que é uma mãe que está se conectando com o seu bebê através da dança do slingar, né, que a gente fala. Daí Pode falar é a tudo. cereja do bolo agora. É. Nós somos apaixonadas. A gente faz o trabalho da dança com mães bebês já desde quando os nossos filhos nasceram, os mais velhos. A gente já tinha um movimento de grupo regular de dança, mas a gente entendeu que para nós, com os nossos bebês junto, faria sentido realmente estar com outras mães, naquele assunto bem monotemático, que é bebê, fralda, soninho do bebê, amamentação, Amamentação. tudo aquilo, né. É uma delícia se permitir as mulheres se abrirem a se entregarem para viver isso mesmo, né. E a gente se entregou de corpo e alma para nossa vivência da maternidade, a dança circular ela veio para agregar e a gente foi experienciando e reconhecendo o quanto de fato a gente apoiava outras mulheres a partir desse trabalho com a dança, a partir de nós mesmas, né. E daí foram vindo os relatos das mulheres. Primeiro que na própria escolha dos conteúdos, a gente foi reconhecendo ali que tipo de dança, porque cada dança tem uma qualidade. A gente gosta muito de trabalhar com os elementos da natureza, terra, água, ar e fogo. Então, aquela dança para a mãe que está no puerpério, eu vou trazer uma dança fogo, uma dança potente, forte, de transformação, de transmutação, ou eu vou trazer uma dança água, uma dança aonde a mãe vai se colocar nesse lugar de movimentar o quadril, dobrar os joelhos, se balançar e receber esse ser que está chegando quentinho para ela. Então, a gente foi reconhecendo que existia um lugar dessa mãe que é mulher, e aí a gente poderia apoiá-la a olhar o seu feminino, trabalhar o seu feminino, mas que havia também essa conexão mãe-bebê, e aí a gente entendeu que o elemento da água seria assim, o principal, né? E os relatos das mães, em geral, é que elas foram sempre quando elas buscavam a ciranda materna, elas buscavam uma atividade para a criança, para o seu bebê,
e na verdade Não é, descobriam né? que era para É, elas mesmas. E quando a mãe está harmonizada, olhando pelo viés da antroposofia, a gente sempre fala assim: mãe é o ambiente da criança. é. Então, se a mãe está harmonizada, está com outras mães, onde ela tem espaço de troca, onde ela pode ser ouvida, ela pode escutar outros relatos, ela se nutre dessa relação com outras mulheres, encara a sua realidade dura, porque aí a gente sai só daquele lugar do véu das ilusões, de que eu sempre sonhei ser mãe, então agora eu vou segurar esse Aquela rojão fingindo que tá romantização tudo bem, também. É, mas não tá tão bem às vezes, né? Uma revolução na vida. E sim. então, reconhecer, assumir os seus pontos de vulnerabilidade, de dificuldade, muda a relação conjugal, muda tanta coisa. Então, ter um espaço de troca, ao meu ver, a É uma dança. forma de rede de apoio. Então a dança circular ela vem nesse Com contexto do certeza. combo ali. E Uhum. daí, quando a mãe dança com o seu bebê e o bebê dorme, nossa, sabe? Daí, nossa, ele dormiu, então assim é. E os relatos são realmente nesse sentido de que se encontra uma paz. É um lugar de Sim. um reduto de muita paz, de acalanto. E a gente se embala, a mãe se embala. Eu me embalei por 5 anos na ciranda materna, com meus filhos, sem meus filhos. Eu dizia, na verdade, quem mais precisa se embalar sou eu mesma. Sim. Foi muito É, curativo. porque a gente vai em busca do que a gente precisa. E aí, se isso reverbera para outras pessoas, é o que vai. Unam-se. É, exatamente. Sim. É bem isso. A Ela falou: eu preciso me embalar e faço isso por mim em primeiro lugar. E da mesma forma como eu, como doula, acompanho os nascimentos, eu estou renascendo a cada nascimento. E é isso, né? A gente faz em primeiro lugar para nós, claro que numa relação de mútuo apoio, todo mundo se apoiando na vida, e se fortalecendo, entendendo a maternidade como um grande portal de muitas transformações. E aí, na hora que a gente está ali em roda, entre mães, cada um com seu bebê, é extremamente confortante. A dança em si, eu encontro. E é um lugar de muita empatia, de muita amorosidade, Sim. eh, de muita escuta de qualidade. E quando a gente tem esse espaço como mãe, a gente precisa, porque a gente sente muita solidão no início da vida dos filhos. E eu Sim. ouço esse relato muito, eu sei a partir de mim também, uma solidão que eu nunca tinha sentido na minha vida, assim, é uma solidão gigantesca que a gente tem muita dificuldade de lidar, porque é assustador sentir isso, assim como tantas outras coisas que a gente sente, porque eu digo que a maternidade nos leva para extremos, assim como a gente pisa nas bordas do céu, a gente vai lá para o extremo oposto também, porque existe uma exaustão também muito grande, uma privação de sono às vezes muito grande, uma sobrecarga muito grande. E então ter esses momentos para dançar e se reconhecer dançante e ir ao encontro da sua própria criança. Realmente tudo isso tem um impacto muito grande, e algumas mulheres relatam a Mela ficou mais tempo trabalhando com a ciranda materna, relata assim: "Ah, você salvou a minha vida", porque a Eu, gente sabe eu que sou uma tem sobrevivente. a depressão pós-parto, Tem. eu não gosto de, eh, trazer sempre dessa forma, né, patologizando. Eu chorei muito, por exemplo, para o meu retorno ao trabalho, eu chorava todos os dias. Em que medida isso é uma depressão ou não, enfim, mas é uma tristeza, Eu sei toca bem. num lugar muito profundo. A gente fica realmente extremamente sensível, mais do que em qualquer outro momento da vida. Eu digo assim, o ápice da minha vulnerabilidade foi no puerpério do meu primeiro filho, e eu entendo o puerpério enquanto eu amamentei, então foi um puerperão, e aí emendado com a segunda filha, eh, que gestar também é estamos numa condição especial, é um momento que a gente está realmente muito sensível. E a gente vai de encontro ao quê quando a gente está assim sensível? Algo que nos fortalece, que nos faz lembrar, né, desse lugar seguro que mora dentro de nós, que não é de fora de nós. E a gente está no momento de construção da identidade materna. E aí a gente poder se reconhecer nos nossos pares para se construir como mãe é extremamente fortalecedor, porque não é só aquela mãe que já viveu de anos atrás, que teve 5 filhos e por isso ela sabe maternar. Porque eu tô falando do meu próprio maternar. É. E é a partir do meu próprio referencial, da minha construção de maternar com cada filho, inclusive, e isso é muito rico. Que é diferente, né? É, Cada então filho é um filho e tem as suas individualidades e a gente tem que ser mãe para todos os filhos, né? E aí, só que cada filho é diferente, você é uma mãe só.
mas você tem 2 filhos diferentes, né, então tem esse lugar também, né. E mãe se sente muito julgada, muito Muito. cobrada. Vem muita gente de muitos lados querer contar para nós o que é ser mãe e como criar os filhos, em cada detalhe. E aí estar em roda com outras mães, realmente, assim, não tem nem explicação. Tem mulheres que falam assim: "Ah, vale muito mais do que eu fazer terapia. Eu tô aqui, vim aqui, Sim, assim, ainda bem que eu vim". Porque às vezes sim. tem uma resistência também a sair de casa, fazer esse movimento, né, porque a criança às Ai, vezes ela ai, chora no é carro. isso. "Ah, e agora como é que vai ser?". Tem uma Se eu resistência. soubesse de tanta coisa que eu sei hoje, o meu puerpério teria sido totalmente diferente. Então hoje eu falo assim, graças a Deus ainda, né, a gente tem essa informação toda na internet e tal, mas muita coisa vinha para mim, assim, a grosso modo, muito superficial. Então essas referências do que eu tinha da maternidade, então eu estava caindo no lugar errado, né, então na minha cabeça era totalmente diferente do que é hoje. Então hoje eu vejo: "Meu Deus, por que que eu não fui numa dança circular? Por que que eu não participei de rodas com mães? Por que que eu não fui slingar com a minha filha? Por que que eu não fui fazer", sabe, tanta coisa. Então, veio de um lugar errado, porque eu estava buscando em um lugar errado, né. É, tem um desafio da comunicação chegar para todas também. Exato, eu É. estava olhando simplesmente no superficial o que era a maternidade. Então as informações vêm como uma enxurrada, né, e você não sabe, você está se entendendo como mãe, numa nova versão, uma nova mulher, tendo que se enxergar nesse lugar, como que eu vou fazer? O que eu faço com esse bebê agora? Eu não sei. Então, muitas questões, como é que eu vou voltar ao trabalho, né? Tem essa questão também, para mim também pegou muito forte a licença maternidade, depois o retorno, né? Eu ter que voltar e deixar a minha filha. Então, essas questões precisam ser faladas o tempo todo, porque assim como não chegou para mim, com certeza também não chega para muitas mães. Então, quando Hum. eu falei aqui, ai, vocês fazem a dança, vamos fazer isso, vamos fazer na floresta, com fogueira, com lua, pelada, porque eu quero proporcionar para as mães o que eu não tive. Então, o Mãecast é um projeto disso, o Maternar Sem Culpa é um projeto disso, né, que eu procuro levar para as mães o que eu não tive. Eu não tive uma informação de qualidade que chegasse aos meus ouvidos e eu falasse: "Que acolhimento que eu estou tendo com esse profissional", de ouvir um profissional falar. Era um acolhimento que não existia. É muito superficial. Você ir num médico ou em alguém quando você é mãe, ou você é taxada de louca, ou a mãe é louca, né, porque existe a mãe que vai em tudo no Google lá e pesquisa tudo e é mãe louca, e a gente é taxada assim, né, infelizmente, julgada, existe a competição e tudo mais, ou você é uma mãe negligente, que você não se importa com seu filho. Então olha quanto julgamento, né. Existe, É. e a mãe ainda está se encontrando. E a dança traz isso de novo, essa reconexão, tudo que a gente pode proporcionar para uma mãe, no momento que ela está vivendo intenso de um puerpério, né, de uma gestação que não é fácil. As 2 têm ideias aqui do que Eu tô falar, tá? A falando gente e tinha que vocês fazer estão 2 só aí, horas de né. fala. Ai, Por muito mim, bom. Pode falar, Mela. Não, eu queria só complementar nesse sentido de que lembrar que o corpo da criança, ele não tá totalmente formado. Quando a criança nasce, ela sim, tem uma estrutura aí, é bem marcante, a cabeça dela é bem grande, o corpo, os membros, os bracinhos são bem pequenininhos. é, Então, essa mãe, quando ela tá bem, em equilíbrio, com a saúde mental dela legal, estável, né, um quadro estável de saúde física, mental, enfim, é vitalidade. Com vitalidade, ela consegue garantir esse ambiente para que essa criança desenvolva os seus órgãos internos. Não é à toa que a criança nasce, ela não vai nascer e a gente vai levar ela numa churrascaria, né? é. Ela vai mamar o leite da mãe. Então, Tem vejam, né? a esterogestação, Tem né, que é essa fase todo, fora adulta. tem todo um processo ali. Então, a gente achar assim que tanto faz a forma como essa mãe está sendo tratada, tanto faz contanto que ela supra, deu mamar, bote para dormir, deu banho, e essa mãe está se arrebentando ali, mas ela está É, provendo. é, Não Não se tá essa mãe é o suficiente. ambiente da criança, não se essa criança precisa harmonizar o processo de desenvolvimento do corpo físico, que é a base para a vida inteira. Então essa mãe precisa estar bem. Que é a parte do vital dessa mãe. me arrepiou, porque é E do exatamente anímico isso que eu também. sentia, é o É. automático. Então, se a minha filha tá alimentada, limpinha e dorme bem,
Mas e eu? Como que eu estou me alimentando, né? Então você vive gente, é muito assim, olha, eu tô tendo lembranças agora e tô até me emocionando aqui, porque não é fácil. Não é. É, eu Não. vejo que na Uhum. fase da gestação, e aí que eu reconheço, assim, que a maternidade nos coloca em enfrentamento de muitas coisas, mas também nos oportuniza, a partir disso e de outras coisas, É. também muitas coisas, né. Eh a chegar na dança circular, muita gente não dança e vai dançar depois. "Ah, descobri por causa do meu Hoje, filho", e então, continua dançando mesmo sem os filhos, eu né. quero ir em tudo quanto é lugar que tenha isso, né, Nós que eu vamos te me sinta chamar. ali e porque eu falo, hoje eu tenho muito mais informação que eu não tinha. Eu falo: "Onde eu estava que eu não vi tudo isso? Cadê? Onde é que estava todo mundo?", né, e eu falava assim, e hoje é muito diferente, gente. Então, que nem você falou: "Ai, segundo filho vai ser mais fácil, né". É uma conexão com certeza nesse É uma sentido, outra assim experiência. Talvez é. não mais fácil, Talvez não Não mais mais fácil, mas fácil, é não é a porque uma não tem palavra, atalho. né. É, não tem atalho mesmo, mas assim, no sentido mais leve, sabe, o que que eu vou proporcionar para essa criança quando ela chegar, eu vou olhar com esse olhar que hoje eu sei que existem esses corpos, né, o que a gente estava falando de corpo Aham, físico, né, volta de uhum, novo para antroposofia, né. aham. Então, só para contextualizar, o corpo físico da criança, o que a gente precisa alimentar, o corpo etérico, que é essa vitalidade dos órgãos, o que eu preciso construir. Corpo astral da criança, o que que eu preciso como eu conduzo uma criança que está na força dos seus sentimentos e emoções, e o que que eu trago na força desse eu para essa criança nesse corpo, né. Como que eu posso trazer esse eu dessa criança que veio desse mundo, espiritual, que como no pré-nascimento, o que que aconteceu, como é que eu trago o eu dessa criança da melhor forma, dessa construção para o mundo, né, que ela vai onde ela vai estar. Então é isso mesmo. É, aí me veio um termo que é o saborear da vida, e eu acho que isso que a dança é uma das coisas que a dança traz também, que é uma forma de arte, que é e aí me veio uma pra fazer uma imagem, a gente tem uma amiga que ela falou assim, que no casamento dela parecia que a comida era de plástico, porque ela tá tão na emoção da coisa que ela não sentiu nem o gosto da comida. E a criança, eu também gosto de fazer uma imagem a partir de um prato de comida, que é assim, a mãe com a criança, no desenvolver da criança, tem os momentos de extrema alegria, o sorriso da criança, os primeiros balbuciais, tudo, a gente pode celebrar muita coisa do maternário, mas se a gente vive isso sozinha com a criança é uma coisa, compartilhada é outra. Mesmo para amamentar, a gente quer uma companhia, a gente quer poder contar para alguém que a criança está mal, olha É, isso que aconteceu, que gracinha e tal. E é esse saborear da vida, para tornar a vida mais leve, mais fluida, e que a dança ajuda a fazer se religar, a ligar com o agora. O que eu posso celebrar do meu maternário agora? O que está acontecendo? Isso, é. porque a dança é uma forma de meditação em movimento, a gente não usa essa expressão ainda. Ela Exato, é é uma isso que eu ia forma de falar. meditação em movimento, é o aqui e agora em presença, que é o É, que a Tem os criança insights. pede, é é, isso que a criança não tem noção de passado e futuro, é. é agora. Eu ia falar do estado presente, né, da gente se Uhum. conectar com isso, com o que está acontecendo naquele momento, E aí a né. gente consegue também se conectar muito mais às necessidades da criança, para além do que, então mamar de 3 em 3 horas, então dormir exatamente tal hora, né, porque a gente fica naquele do tem que, muitas vezes, A né. gente Eu fica na fui preocupação uma extrema. rigidez com a gente É, mesma, Uhum. logo com a exato. criança da gente, É, sem entender esses fluxos da vida, para além dos biológicos, claro que são super importantes, né, e dos ritmos que também são super importantes e estruturantes para a criança, mas não de uma forma que a gente, tanto se puna, porque tem essa culpa materna, né, quanto a gente não consiga, curtir, sentir com Com alegria, com leveza. leveza esse exercício do maternar. Acaba ficando muito pesado daí, né. então, por favor, mães, porque estão aí, né, vivendo no seu puerpério, eu que vivi isso, sei muito bem o que que eu tô falando aqui, de não ter essa base de informação e também, rede de apoio nesse sentido, né, que é trazer a dança circular, é uma dança É terapêutica, colo. é colo, é uma meditação, né, a gente trazer isso Uhum. para as mães, o quanto é importante, né, eslingar com o bebê. Ai, que E dar a delícia. psicóloga entender: "Ai, tá tudo bem, tá tudo bem". É, A se doutora mãe também vive acalmar. isso lá na casa dela, tá tudo bem, a gente tá enxergando, trazendo pra consciência também, né, porque às vezes a gente também não se entende do que tá acontecendo. Daí eu conto, a outra mãe conta, e a gente vê o que tá acontecendo e: então calma, É, né, é vamos bem lá, isso. E só para seguir". fechar, também queria comentar que essa relação da dança circular, quando a mãe está em casa no momento da criança dormir,
Acontece muito da mãe até relatar para nós: "Ai, olha, eu coloco uma vez a música ou ela canta para a criança e a criança dorme". Então, essa é muito ancestral também isso de ninar a criança. Eu vejo como uma grande qualidade da dança circular, que é essa condição que a dança dá para a mãe de se empoderar daquele momento de conduzir o sono do filho. Isso é muito precioso. Muito, 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 muito Porque na valioso. verdade de novo, essa rigidez que ela tá falando. Meu filho tem que dormir, então eu tenho que dar um jeito. Então você É. chacoalha, então você se desespera, você não sabe como fazer aquela criança dormir. E E a aí criança tá recebendo aquela energia. você não se conecta. Uhum. Não vai se conectar. Então, só de uma mãe poder, em casa, colocar uma música e de repente ela nem precisa saber, até ia te falar, faz uma aula, por favor, dos movimentos com a água, com o fogo, com o ar e, né, É. com a terra, para ensinar uma mãe em casa a fazer esses movimentos com o seu filho. Sim. Porque é muito importante a gente saber como fazer, né? Assim, não no sentido de saber fazer a dança, mas É. ter a intenção do movimento, o que eu Uhum. quero passar para o meu filho, né, naquele momento. E aí buscar nesses elementos o que eu preciso, aonde eu preciso me conectar, porque às vezes não é a água que vai servir para mim nesse elemento do movimento. Às vezes é o fogo que eu estou precisando, às vezes é É o uma ar. ativação. Isso, então ela vai Uhum. se encaixar no momento que ela está naquele dia, É né? E que verdade. Fazer um caminho recursos que de eu autoobservação. que Isso. recursos que eu tenho, né, para lidar tanto com as minhas emoções quanto com a da criança, porque, como diz a Mela, dormir é para os fracos, fazer dormir é para os fortes. É. Porque, olha, só quem é mãe, ou enfim, quem faz esse cuidado do fazer dormir, sabe o quanto é desafiador. É. E, ao mesmo tempo, o quanto é gostoso a criança adormecer no teu colo, né, para quem não tem essa experiência. Porque a criança está em confiança. E eu acho que a coisa mais Entregue. legal, tá entregue em confiança. Quando uma criança dorme no teu braço, assim, é tão gostoso, porque ela dormiu em confiança. E É. como que é esse fazer dormir em confiança, né? Para essa mãe que está se colocando nesse convite do sono, né? Assim como eu que faço as velas de cera de abelha, né? Para a refeição é acender uma velinha, talvez. Então é uma música, é um balanço. É o É quê? uma Pra gente. música. Eu lembro também para dar colo, né? Porque tudo isso também é cansativo. Esse tema. Claro. Mãe, eu quero colo, ou mesmo ainda muito pequenininha, né? Com o bracinho, colo, colo. E aí eu digo para mim mesma, eu também quero te dar esse colo. Eu tô contando para mim mesma, eu também quero te fazer adormecer. Eu quero criar esse ambiente de conforto. Mas a gente sente cansaço, É. a gente quer que durma muitas vezes, É. né. E isso também mexe com a gente, assim, não, mas não tem a ver com falta de amor, tem a ver com cansaço, tem a ver com falta de apoio, tem a ver com um monte de outras E coisas. aí a gente precisa se acolher, né? É. E aí a gente vai lá pra dança, A aí se gente acolhe, se precisa se acolhe, se acolhe, acolher se como nutre. mãe, porque É. você trazer esse tá tudo bem você tá cansada, né. O que não dá é a gente achar que esse automático, que viver, né, eu vou fazer a criança dormir, vai comer e Vai vai ser no caos. é, exatamente. É trazer Tarefeira. a leveza, mas saber: "Ah, eu tô cansada, mas eu vou dar um colinho, eu vou fazer, mas eu quero que ele durma", não tem problema, né, porque vai ser o seu momento, é o que você tá pensando, é o que você tá sentindo. Muitas vezes a gente não sabe nem dar nome para o próprio sentimento, né. A gente não Nanda. sabe se eu tô com ciúme, se eu tô É. com raiva, se eu tô, né, com medo, e é E de isso. novo, sai do lugar de resistência, porque nós é fácil a gente dizer: "Ah, as pessoas têm resistência à dança", mas quantas resistências eu tenho? É, Então, como a Bruna disse, essa aceitação de agora eu vou colocar para dormir, é um contar para si mesma, e é transpor uma resistência. Eu teria vontade agora Ou de tudo fazer bem outra coisa, ou tudo bem que mas não vai dormir agora. eu me entrego, ou eu aceito que a minha criança não quer dormir e saiu do meu script, Que não do é meu só no meu controle. controle. é, Porque para mim, o portal da maternidade trouxe muito isso, eu acho que para muitas mulheres, que é: "Eu não controlo nada". Quando eu encontro um lugar de: "Ufa, eu não controlo nada", pode ser maravilhoso, do que ficar é. tentando, resistindo: "Não, eu controlo sim, eu controlo sim". Não, solta, sabe. É um grande aprendizado para mim da É, maternidade, é soltar. O que que solta, o que que segura, né, também se É, entender nisso, né. Qual briga é. entrar, né. É escolher a batalha todo dia, né. Você estava falando disso, dessa resistência, né, até, depois se minha amiga estiver vendo, ela vai ver que é ela, mas não vou falar o nome dela, né.
Mas eu chamei ela para fazer uma imersão de autoconhecimento, né, lá do Bosque Sagrado aqui em Curitiba. Vocês conhecem lá? Sim. E aí eu falei: "Vamos lá fazer", porque, né, ela falou que estava precisando e tal. Aí ela falou assim: "Mas eu não quero falar lá na frente, não quero falar nada". Daí eu falei: "Mas viu, você nem viveu ainda, nem eu sei como é o negócio, entendeu? E você já tá falando que não vai falar lá na frente, vai falar o quê? Se a gente nem viveu ainda", entende? É, Que isso é uma preocupação geral, assim, porque as pessoas nem viveram, né? Ó, não tá acontecendo nada agora. Só tá acontecendo isso aqui. A gente tá aqui conversando agora, né? Compartilhando, se conectando e entregando para as pessoas o que a gente, né, quer falar. Não tá acontecendo mais nada. Depois que a gente sair daqui, daí pode acontecer alguma coisa. Então a maternidade traz isso, né? é. Você não ter o controle, né? Você não tem controle sobre as coisas, e o controlar que é difícil, né? Desde a gestação, na verdade, e tem aquele mantra, né, entrego, confio, aceito e agradeço. Quando a gente, aceita, a gente tem uma criança que a gente está gestando, É, a gente está entregando o corpo da gente. E depois exatamente. para parir, a gente também, tá, ok, eu me entrego a isso. E depois no maternar também, eu me entrego. Porque não tem outro, não tem atalho, nem outros caminhos. Não. Ou eu me entrego ou eu me entrego. Ou eu vou viver isso, né, na dor ou na alegria, né. A dança circular É. é isso, é uma transformação sem dor. Claro, tem eu digo crescer dói, né, a gente Sim. amadurecer, se tornar mãe, nasce a criança, nasce a mulher, nasce a mãe, dói, tudo isso tem um processo de dor, de luto, É. inclusive, né. Mas, também a partir disso, assim como no parto tem dor, mas tem, imagina, tantos outros sentimentos junto ali que são sensacionais, né, que as mulheres falam: "Nossa, eu queria ter mais um parto, queria As vivenciar isso de novo". sensações, né? O maternar também tem tudo isso, né. Tem. Agora depende de como a gente se coloca diante da vida, diante das experiências, Eu diante da falei gente mesmo. exatamente, falei isso na abertura, né, a gente se torna uma potência dessa nova versão, né. É, Só que muitas vezes a gente não sabe usar essa potência. a gente se assusta com essa mulher que está se construindo, né, se Exatamente. reconstruindo. Estou em A reconstrução. gente olha e Quem fala: sou eu? "Meu Deus, quem sou eu?". E aí você não se encontra mais, né, então é isso, e trazer esse olhar, eu estou me reencontrando, eu me desconstruí para me reconstruir, e é como se fosse um portal de conexão mesmo, comigo mesma. Então eu me olho como eu era antes, e me olho de frente para uma pessoa que eu sou agora, para uma mãe que eu sou agora, né, uma mulher mãe. Porque agora é outro momento. "Ah, mas cadê aquela Bruna?" Não, mas aquela Bruna servia para aquele momento da vida, agora É. é outra Bruna, porque agora Sem perder o a contexto é essência da outro. Bruna, né, não É. precisa a Bruna Não. ir embora de vez e agora sou sua mãe, é isso. Não, mas você ter esse olhar, né, trazer essa mulher para essa religar, igual vocês É, o falaram, religar. né. É, muito lindo. Vamos falar de Aí entra o empreendedorismo. empreender, é aí que entra o O empreender, né. religar é o reempreender, reempreender não, é o empreendedorismo, né, então acho que a gente tem que falar sobre isso. Como que o empreendedorismo entrou na vida de vocês, assim? Pós-maternidade, antes da maternidade? Eu acho que esse momento do pós-maternidade, eu acho que move muito com isso, que é se a mulher se enxergar diante desse novo momento da vida Uhum. e se entender, assim: "O que que eu faço da minha vida que ainda faz sentido?". Eu digo que o puerpério é como se jogasse tudo pra cima, dentro de É, casa já tá não tem mais nada no lugar, tá tudo mudou de lugar, a geladeira foi parar lá na sacada, não tem mais nada no lugar. Tá, agora é um novo momento, então vamos fazer novos contratos da vida. Como que a vida vai funcionar? E esse novo funcionário depois muda, e depois muda, agora eu quero só maternar, daqui a pouco não, agora eu quero trabalhar, eu quero olhar para mim. E o que que é esse trabalhar? Muitas mulheres não se sentem em condição de olhar para isso na sua honestidade, na sua verdade e se redirecionar, né, profissionalmente. Eh, ou porque já gostam do que fazem, ou porque, né, assim, precisa tecnicamente, financeiramente, esse mesmo modus operandi, Prover. sim. prover. Mas para outras mulheres, aquilo que ela fazia já não faz mais sentido. Ou faz de sentido, mas modificado, né, de uma outra forma. E a Ou gente ela precisa fazer, né, então de é importante olhar para isso, né. Porque eu sim. digo assim, eu vivi meu maternário, assim, de uma forma muito intensa.
Então, para eu deixar os meus filhos para fazer qualquer outra coisa, tem que ser algo assim genial, assim, que me move na vida, assim. Não pode ser um Sim, qualquer coisa. A sim, qualquer coisa eu não vou fazer, eu vou pôr o meu chazinho na mesa, que eu falo pra minha mãe, vou pôr meu chá na mesa, vou fazer a minha vida. sim. E eu acompanho muitas mulheres nessa fase de puerpério e não tem como a gente não se defrontar com isso. Mesmo que faça a escolha, eu vou continuar como é, mas ela precisou se revistar, precisou se enxergar nesse novo momento, fazer um caminho para poder se entender nisso. E o empreender acaba sendo uma das formas de, ok, eu não quero mais aquilo, eu quero estar mais com os meus filhos, mas o quê? É. A partir do que eu já faço, ou é uma transição de carreira, o quê? Né? No nosso caso, nós já éramos empreendedoras. Isso, nós já tínhamos uma empresa juntas, foi bem legal, porque foi assim, caiu no colo. Eu adoro quando cai as coisas no colo da gente. A Bruna No precisava fluxo, né, da emitir vida. nota fiscal numa empresa onde ela trabalhava com ginástica laboral. Na época eu era do mestrado de óculos. E aí eu falei: "Não, só um pouquinho, Bruna. Tu vai abrir uma empresa? Então vamos abrir juntas. Tu vai ter que emitir nota fiscal, vamos abrir uma empresa juntas". E a gente já tinha esse desejo durante a faculdade. Já tinha uma É. idealização. Aí na época eu fazia italiano, Bardini, nosso sobrenome e tal, fazia italiano, e a dança circular nem estava ainda no top Tava das sim, galáxias. Será que estava tava já, conosco? tava, totalmente. Quando estava na ginástica laboral, será? Sim, sim, sim. Por Tenho isso o dúvidas. ditado. Não, depois que a gente, nossa, teve tudo a ver, não foi? Que a gente fez assim essa conexão, porque tu era da ginástica laboral, eu É, estava fazendo mestrado. Eu estava fazendo era o mestrado, né? início, Será que início do não nosso vou movimento da saber dança dizer, circular. mas enfim, chegou o nosso nome do nossa empresa, Unitá Centro de Cultura Corporal. E foi um movimento muito bonito, porque foram Que 7 é a anos. unidade, que tem a ver com a roda, que tem a ver com a dança. A nossa Uhum. inspiração já era a dança. Unidade entre nós mesmas, né, no caso, como gêmeas, como Sim. uma unidade. E foi muito legal, porque a gente empreendeu a partir da dança circular. Foi aonde a gente encontrou o elo do nosso trabalho, e esse trabalho foi acontecendo como Unitá Danças Circulares. Então, Unitá Centro de Cultura Corporal, Unitá Danças Circulares. Isso se deu até o nosso maternar. Quando começou o maternar, calma, tem mais agora aqui. E aí nasceu a ciranda materna. Aí deu um tempinho, dança pra mãe com bebê. Calma, tem mais algo aqui. Nossa. Clubinho dos Pititicos, porque a gente queria Um ano o brincar da depois. criança como foco. Afinal, o Felipe foi fazer o aniversário dele de 1 ano e eu não queria alocar piscina de bolinha de plástico com cama elástica. E a gente já estava na pedagogia Waldorf. Então, tinha mais vindo, e foi vindo, foi um trabalho muito genuíno, não foi uma coisa assim, o que que eu acho do É que foi. empreendedorismo materno, assim, que é assim, não é uma coisa que nem a pessoa quer criar um negócio, vamos criar um negócio, vamos estudar o público-alvo, agora vamos ver a persona, vamos não sei o quê. Quando ele vem genuíno do maternar, ele vem, Sim. ele vai se revelando daquilo É que é, gestado, né? que é Sim. o que faz sentido de É fato. visceral. É É. visceral. É. Então, calma. Agora a criança tá brincante. Ela não quer mais ficar no sling, dançando ali no sling. Agora a criança vai dançar sozinha. Inclusive, as crianças. Chega um momento que a própria mãe vê a criança já tá fazendo o gestual da dança junta. A gente fica assim, enlouquecida. É Mas a lindo. criança já quer engatinhar, ela já quer ir pro chão e tal. Então, calma, tem mais. E a gente era já da educação física, então tem o brincar, pedagogia Waldorf, bolinha de pano, brinquedo de madeira, brinquedo orgânico e tal. Clubinho dos Pititicos. E aí entramos com locação de brinquedos e tal, então o nosso empreender ele foi ganhando apoio familiar, né? Depois a gente já tinha uma carretinha. E a nossa logo foi ganhando logo com um adicional, logo Unitá Ciranda Materna, Unitá Clubinho dos... Então a gente foi vendo aquela empresa originalmente da dança circular que a gente tinha e era dos jogos cooperativos também, que meu marido trabalha com jogos cooperativos. E ele foi ganhando esses desdobramentos do maternário e a gente foi entendendo o que era o empreender materno. A ponto de que teve uma ocasião na rede social que um pai pediu para alocar um brinquedo e ele queria informações. Ele mandou lá num certo dia, meio-dia, essa informação. Quero informações sobre locação de brinquedos para a festa. Eu fui visualizar a mensagem dele, era 5:30 da tarde, no mesmo dia. E ele ficou muito chateado, falou mal na rede social sobre essa demora para resposta, essa ineficiência. E aí eu conversei até com, na época, a dona do salão onde esse pai faria festa e falei: "Olha, nem eu mais quero oferecer esse serviço para esse pai, porque eu sou uma mãe empreendedora e o meu tempo é outro tempo".
né? Quer dizer, para nós, o empreender materno, ele vem muito nesse sentido da gente reconhecer que a nossa prioridade passou realmente a ser as crianças e que Sim. aquele trabalho genuíno e visceral que a gente fazia em função daquilo que a gente entendia que era o melhor para os nossos filhos e que a gente tinha vontade de estender para os demais, se dava dentro deste contexto. E foi muito libertador, porque a gente saiu dessa lógica linear. Eu era altamente workaholic antes de ser Neoliberal. mãe. Eu trabalhava até o ponto de sexta-feira, na hora do almoço, chorar. Meu marido me olhava e perguntava: tá chorando por quê? Eu dizia: eu tô chorando de cansaço. É. Tô chorando de cansaço porque eu vou dar aula até à noite. Vou dar aula agora à tarde, vou dar aula à noite. E eu não. E as pessoas querem pra Você já, tá né? É tudo pra sem, ontem. tá É sem ontem. vitalidade nenhuma. Exatamente. Tava fazendo. Então, quer dizer, aquele formato de estilo de vida que eu vivia, eu digo, foi um dos maiores presentes que meus filhos me deram. Foi eu reconhecer que não era saudável aquilo, e não é saudável para ninguém. E eu conheço um monte de gente que trabalha nesse ritmo e que não tá dando conta, É. não tá equilibrando os pratos. E aí a conta não fecha e pega na saúde, em vários sentidos. Então é isso, para mim, esse empreender foi vindo muito genuíno. Transpõe as É, lógicas, né, de trabalho, inclusive de se ver, né, como mãe de bebê, aquela coisa de carreira, né, ai, se colocar diante da carreira, que realmente para aquele momento não é. É prover a vida naquele momento, que é o que é essencial. É. Mas, claro, precisa ser sustentável isso. Não dá para só romantizar o empreender materno. Mas aí também vem esse olhar, e a gente tem essa coisa das bandeiras, né, de luta, que é entender eh, como cocriar essa condição, inclusive entendendo um apoio entre as mães e das É. pessoas em geral de entender que ela pode, assim como eu gosto de comprar lá daquele comércio local, artesanal, nana, que é as pessoas entenderem, eu vou comprar de uma É. mãe empreendedora, Exatamente. porque eu também estou dando a ela a condição de exercer o trabalho dela e estar com os filhos dela. Não vou comprar lá da multinacional, do não sei o É. quê. e num trabalho que muitas vezes vai ter outro valor, porque não tá numa esteira de produção. Ele tem um outro valor. Então é difícil, é bem complicado, porque não é um trabalho fluido. Eu vou falar para vocês uma coisa bem engraçada, que eu levei o Felipe uma vez para a escola e eu podia ficar trabalhando numa salinha tipo coworking. E o Felipe já tinha 2 anos e meio, eu na salinha trabalhando, daí era lá na vilinha, né? Daí a Andréia me perguntou: e daí, rendeu o teu trabalho? Eu falei: olha, demais. Na verdade, eu tô espantada, porque eu fiquei 2 horas sentada aqui, com foco. Dá 2 horas para uma mãe. Gente, É. sabe? Flui demais. Só que é isso, a gente tem que estar certa das escolhas que a gente faz. E nós, como mães empreendedoras, a gente apostou muito nisso, que era o movimento das crianças. Eu brinco que tudo que a gente faz, tudo que a gente empreendeu de lá pra cá, porque o meu mais velho tá com 8 anos, já é um O milagre. que é conciliável na vida? É. Como conciliar? É. Então, E a gente se realiza o que muito com que o nosso se deve empreender. conciliar É. também, né, a gente parar Uhum. para pensar nisso. Porque por que que essa entrega vem da mulher, né? Por que que a mãe faz isso? Então tem esse lugar também, né, por que que só as mulheres, abdicam disso e vão e querem ficar com os filhos? Inclusive dão condição para esse companheiro, para esse pai poder fazer o caminho profissional dele, e muitas vezes ele está Exato. achando que ele está dando condição para essa mulher. Na verdade, claro, os 2 estão se apoiando, se é de comum É, acordo. Mas é muito julgado também aquela mulher que opta só pelo maternar, né, e ela segura o crescimento da carreira dela, né, é, que ela não está ali interessada naquilo naquele momento. Por outro lado, em dado momento ela quer trabalhar também, né, e como que isso pode fluir na vida também, de modo exato. que ela não vá abrir mão, que tem muitas mulheres que se ressentem, de não ter, vivenciado o crescimento dos filhos. "Ah, É, agora meu filho tem 18 anos, foi criado pela avó, foi criado pela escola, foi criado pela creche, foi criado não sei quem. E é. eu me vi ausente, e aí tem também aquele outro termo da presença de qualidade, né, porque também aquela É, mãe lá em Ausência volta, ausência na na presença, né, presença. reclamando, cobrando a conta Uhum. depois do que ela não fez, e a gente vê, como a Mela falou para mim hoje de manhã: "O que que eu posso fazer para ser uma mãe melhor?" E a filha respondeu: "Que você trabalhe", porque os filhos da gente, eles têm uma admiração por nós, é, pelo nosso servir para o mundo, Também. que Uhum. é o nosso trabalho também. E a gente estando bem, feliz com o que a gente faz, a gente também vai refletir neles, no nosso modo de estar,
em qualidade de presença quando estamos com eles, né. Exatamente. A gente não quer ser uma mãe perfeita, a gente quer ser uma mãe feliz. E tem uma situação engraçada do Felipe, ele me perguntou assim: "Mãe, mas além de dançar, você trabalha também, né?" Que é isso, que é o amor que a gente tem pelo que a gente faz. E Sim, ele é, olha o olhar que ele tem, né. e ele falou assim: "Porque eu vejo às vezes você no computador, então como eu gosto muito de dançar, para ele aquilo nem é trabalho." É bem interessante da gente reconhecer o quais são esses atravessamentos no sentido dos filhos também se nutrirem daquilo que a gente trabalha. Então hoje, todo dia praticamente o Caio dança comigo, eu vou praticar as danças, o Caio pula no meu colo, ele tá com 4 anos, ele dança junto, então, são escolhas que a gente faz a resposta dos filhos também vão nos dando essa certeza de que é esse o caminho, apesar de que o empreender materno ele gera uma série de desafios, né. E aí, Sim, junto a isso, a criança reconhecer que o mundo do trabalho é algo positivo, porque às vezes tem é, isso, né? Não, o pai tem que trabalhar, então a criança relaciona o trabalho com ausência. Então, o exato. pai tem que trabalhar porque o pai precisa ganhar dinheiro, porque o pai precisa É dar o isso que eu ia falar, brinquedo, enquanto porque o ela pai... estava falando, eu estava pensando aqui, o trabalhar A para a gente mãe, expor para a criança, esse olhar que teu filho trouxe de olhar você, né, trabalhando com o que gosta e ele achar que você não está trabalhando, de tanto que você ama o que você faz. E eu pensando nisso, é o trabalho. Quando eu vou falar para minha filha, eu não falo: "Eu vou trabalhar porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que comprar as coisas para você". Eu não falo isso. Eu falo: "Eu vou trabalhar porque eu vou realizar sonhos de outras pessoas, porque tem pessoas me esperando". A mamãe precisa ir porque tem pessoas me esperando. Então ela pensa assim: quem são essas pessoas? Do trabalho da mamãe, né? Então tem alguém lá esperando por mim. Eu preciso servir essas pessoas. Todo mundo serve todo mundo a todo momento. A gente trabalha o tempo todo, né? Um servindo aos outros. Então eu preciso mostrar para minha filha que assim como eu sirvo para o mundo, para alguma coisa naquela função, alguém está me esperando e alguém precisa realizar um sonho através de mim, e isso é né. importante para ti. Né, assim: "Ah, Exato, mas por que que a mãe trabalha? Por que que o pai trabalha?" Porque isso é importante para o pai, porque isso é importante para a mãe. exato. "Ah, então o que que é importante para mim?" Porque enquanto a mãe está só abdicando, 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 ele também não está aprendendo sobre tudo isso, que é se colocar em um primeiro lugar, né, no sentido de fazer Uhum. suas escolhas, de ser protagonista da sua própria vida. E eu mostrar essa importância para ela é É. isso, e eu cada vez mais passar essa segurança para ela, de que eu quero trabalhar, sou uma mãe que gosto de trabalhar e é Uhum. essa referência que ela vai ter. E eu não preciso dar conta de tudo 100% o tempo todo, mas eu preciso mostrar para ela que é importante para mim. E como é importante para mim, porque ela vai se lembrar, aquilo que eu sempre falo aqui, ela não vai se lembrar de quantas horas eu passei trabalhando, mas ela vai lembrar do tempo que eu estive com ela. Do Uhum. tempo que eu levei ela lá no clubinho, do tempo que eu fiz e o que a gente está fazendo pelos nossos filhos, né, como, o que que a gente olha, né, em várias questões dentro de casa, no ambiente familiar, o que que eu trago para dentro do meu lar para mostrar para minha filha. Como ela deve agir no mundo, servir no mundo, se portar no mundo, tudo isso, né, É E do é a dia a partir do dia, exemplo que a é gente do do dá, dia a não exemplo. é dia. do discurso. As crianças, elas agem por imitação. Então, se eu o tempo todo, eu que sou uma mãe, né, elétrica, agitada, que fica o tempo todo fazendo ali tudo. Então, se eu mostrar para ela que é na base da punição, da chantagem, da ameaça, do grito, dessa ansiedade de tudo, e mostrar que o mundo é desse jeito, ela não vai ver o mundo como bom. Ela vai entender que o mundo, dá para viver aqui e tal, e eu vou ter que me portar assim, igual a minha mãe. E não, eu não quero que ela pegue as minhas crenças, os meus valores, de que eu tive lá atrás, né, como criança, não quero que ela pegue o que eu vivi, eu quero que ela seja uma criança livre. Quero que ela tenha liberdade de escolha, de olhar para onde ela quer ir, sem que eu interfira tanto, né. E daí vem o autoconhecimento, né, que ao É. meu ver o portal da maternidade também traz isso pra gente, e é um convite, é a oportunidade de agarrar, quem não agarrou, minha gente, agarrem, É, olhem pra dentro, é muito bom. Tomar exato. posse de si, da sua vida. É, Dar nome aos sentimentos, é. saber fazer as escolhas, escolher as batalhas, do que a gente pode, o que não deve, o que deve fazer naquele momento, o que é importante. E aí, nesse Sermos sentido, honestas. volta lá para o início da nossa conversa, que é dançar na vida. É, E aí, para Fluir na nós, a vida. dança
ela é estilo de vida, né, ela é forma de viver. A gente Uhum. dança na Sim. vida. O que que é esse dançar na vida pode, né, abrir para muitas interpretações. Literalmente a dança, porque ela está presente, a gente tá dentro de casa. Tem uma tia que ela fala que ela no trabalho, ela trabalhava um trabalho formal e tudo, e aí quando ela estava muito tensa, porque era um trabalho muito estressante, ela ligava o som e começava a dançar, e a galera já sabia: "Ó, ela precisa desopilar para poder continuar", né. Sim. Então é a dança como um recurso mesmo. Como forma de Como catarse, é o liberação de cantar, dançar, são as tensões. artes. É. É a gente se conectar com a nossa própria arte. Uhum. Sim, e a E gente tem um ser aqui dentro que só a gente sabe, né. O que que a gente precisa é, curar, o que que a gente precisa levar, tudo isso. pra essa mãe poder acordar e É. seguir, pegar o filho nos braços, que eu falo que eu gosto de falar. E lembrar que E ela é a adulta da é, relação, se colocar no né, a seu gente se tamanho, colocar na no sua nosso tamanho. força, na sua amorosidade mesmo para lidar consigo mesmo, para lidar com com os filhos. Eu acho que o grande despertar da maternidade é isso, é você olhar para dentro de si mesma e enxergar o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer por mim primeiro, para que eu possa fazer pelo meu filho. E é processo de maturação, né, tá todo mundo É. maturando, a criança está se maturando, né, a gente está se calibrando, se reconhecendo, se Sim, transformando, se construindo, e é a partir da relação com a criança também, né, com que a gente vai se certeza. defrontar. Eu digo assim, os filhos da gente são as pessoas que mais nos desafiam, que mais, eh, que é por uma relação questão de intimidade também, né, É. que mais exigem de nós. E em todas as camadas, né, em todos esses corpos que a antroposofia nos traz, né. Sim, todos os corpos. É, Físico, Não fica etérico, nenhum de fora. astral e o eu, que o eu ele tem que estar presente mais ainda, né, que é o acho que é o principal ali, né, que tem que estar ciente de e aí a tudo que gente vai está lá, acontecendo. sustenta, 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 mas Tem uma sustenta de hora que que forma que a gente sustenta? Então vamos sustentar, né, como a Mela fala no empreender, né, a gente tem que saber sustentar a abundância, a gente faz o empreender, aí ele cresce, a gente tem que sustentar esse crescimento. é. É, porque às vezes a gente dá uma passada e aí o mundo devolve assim: "Nossa, emplacou isso. Aham. Calma, agora eu Agora! vou dormir, não vou mais dormir, vou entrar onde agora para eu dar conta dessa fumaça desse fogo que eu acendi?". É, é isso mesmo. Inclusive, só para fechar essa ideia, porque eu acho que é muito válido, eu conheço muitas mães que continuaram às vezes até com a mesma profissão, né, de repente é a fotógrafa lá. Aí ela se tornou mãe. Aí ela olha e pensa: "Ó, eu não sei quanto mais eu vou me divulgar, porque daí vai vir muita procura, eu não vou dar conta dessa procura". Então tem um lugar muito delicado realmente desse É, servir, no sentido de que existe uma sensação nessa mãe de que se ela não conseguir suprir a demanda que vai vir até ela, não vai ser bom, O vai ser quanto a um é, gente se permite crescer, é. é. né. E vai ser uma prestação de serviço talvez ruim. A gente tem uma amiga também que tem uma empresa maravilhosa de aromaterapia, que é a Ganda com a Pura Chuva, e às vezes a produção dela não corresponde a toda a procura. E ela fica assim: "Ai, tá faltando tal produto". Eu falo: "Tu é maravilhosa, tá até faltando". Tu muda teu discurso, fala assim, ó: "Gente, calma que o produto Vai já vai chegar, chegar. porque a produção aqui É, a procura tá maior que a produção, minha gente". Porque é isso, tá baseada nesse conceito do empreender materno. E aí é, quando a gente consegue reconhecer que a gente pode se colocar no mundo e que talvez a gente não consiga sustentar tudo mesmo, porque não dá, porque a gente é mãe, mas aquela abundância tá posta ali, né. Isso é muito legal da É, gente se permitir. tem uma outra exato. questão que eu falo bastante, que eu acho que, enfim, é um ponto frágil do empreender, que é a mãe em geral, então assim, muitas vezes tem lá o companheiro que tem um trabalho formal, que paga o boleto, É, e aí o que acontece? Essa mulher que está se recolocando profissionalmente e que quer estar com os filhos, ela come pela borda. E muitas vezes não é legitimado o trabalho dela. Então, assim, o tempo do trabalho do companheiro, esse é sagrado, é muito importante. O tempo do trabalho dela não tem o mesmo valor. é, Então, é remando ali, é contra a Dentro de maré. casa, É, muitas vezes, né. e isso faz muita diferença. O meu empreender não deu certo. Quantos anos a gente precisa empreender para o nosso empreendimento também dar certo? Por isso que também que quantos tem que ser algo que a gente esteja diretamente ligada
e se nutrindo daquilo, em primeiro lugar, porque senão É. realmente assim, empreender vai ser penoso demais e muitas vezes não bem sucedido. Vai gerar Sim. frustração, né? Porque ontem mesmo a gente estava limpando e montando lá o clubinho dos Piticicos para o evento que vai ter hoje. Era 15 para É. meia-noite, a gente estava lá. E eu falei, Bruna, que bom que eu gosto muito disso. Senão Sim. eu ia estar muito chateada, muito cansada fazendo isso. Eu ia me sentir muito, Desvalorizada. sei lá, sabe? Então, só funciona realmente se vem do coração, né? E é aquela Sim, com coisa, bota os certeza. filhos para dormir, então, aí eu vou trabalhar, e é isso, é o comer na borda, né? É no tempo que dá. É, E quando tem apoio familiar faz muita diferença, né? sim. E aí a total. gente reconhece que é muito importante a gente dar a mão para pessoas que, inclusive, têm habilidades diferentes das que a gente tem, porque aí nem toda mãe é administradora, é marqueteira, é tudo que a gente não é. A gente não É. tem experiência com tudo. Sim. Para realmente também a coisa se consolidar. Como a Mela citou a Ganda, ela tem um companheiro dela que dá toda a base da parte organizacional, administrativa e tudo mais. Financeira. E que fica evidente para ela que sem esse suporte, hoje ela estaria numa outra condição, talvez nem existisse mais Sim. o empreendimento dela. Isso vale pro Mário, né? Que a própria casa onde a gente faz o Clubinho dos Pititicos é familiar, é da família dele. Então eu usufruo É uma daquele casa de vó, bem. como a Mela Sim. fala. É. E se não fosse assim, eu não poderia ter empreendido por 6 anos lá. Com a pandemia, quantos lugares fecharam, quantas mães empreendedoras. A gente já testemunhou tantas mães empreendedoras que encerraram ciclos de projetos que eram muito especiais para elas, mas que elas voltaram para, de repente, um trabalho CLT, alguma coisa, muito no sentido da estabilidade, mas não tanto no sentido da realização, coração. sabe? Então, enfim, aproveito para agradecer ao Mário pela Ai, que bom. oportunidade. Que Uhum. bom. E como que a gente acha vocês, meninas? A gente precisa falar para essas mães, onde que a gente acha, como é que faz para participar? Tem dança online? A gente está querendo É? produzir um material assim para o online. Inclusive tem pessoas de vários lugares até do país buscando, inclusive porque hoje tem, por exemplo, dança no contexto hospitalar. Tem profissionais buscando a dança para multiplicarem, levarem para grupos. E hoje a Bruna e eu nos vemos muito mais nesse lugar de quem forma pessoas para atuarem com esse público, mais nesse sentido até do que a gente diretamente Eu ia ancorar rodas perguntar se vocês regulares. não têm uma formação mesmo para profissionais que queiram representar, de repente, né, a formação, a abordagem que vocês fazem, né? Porque sempre tem uma É, particularidade. Vocês aprenderam tudo que vocês aprenderam, mas tem a particularidade de vocês, tem a essência de vocês. Então, para sim. levar essa essência de vocês para o mundo, de repente ali, né, um representante em cada estado e montar as rodas naquele dia tal tem, é muito legal. Muito legal A isso. gente não se vê tanto assim numa estrutura organizacional onde todos necessariamente estejam alinhados conosco num serviço padrão, vamos dizer assim. Mas com certeza o processo de formação, quem quiser nos procurar, vai lá na hashtag Borboleta em Flor. Ali é o primeiro ponto para chegar na Unitar formação. Danças Circulares. Arroba, né, perfil do Instagram Unitar Danças Circulares. A partir dali chega no nosso na primeira formação, né, que é a formação inicial em danças circulares. A gente agora em outubro vai fazer uma gravação de danças para crianças. Então também vai ser um produto que a gente vai trazer e que vai ficar acessível para pessoas daí de qualquer estado, né? Vai facilitar nesse sentido. E a gente tem o Benção de Mãe, que é um projeto que já teve a primeira edição, a segunda vai ser maio do ano que vem, e é um projeto de dança e aromaterapia com a Ganda da Pura Chuva. São danças autorais. amor. São 5 óleos, não, 6 óleos. São 6 né? óleos essenciais Uma para dança pra usar cada- no bebê e a mãe dança, então, por exemplo, a dança da camomila. Não, a gente brinca que é não eu, a camomila em mim. Que a mãe possa ser ambiente para a criança, no sentido de ela prover a camomila como uso no seu filho, o óleo, Sim. e ela dança no sentido dela se colocar na energia vibracional da camomila. Entendendo que, inclusive, a dança, para nós, ela é como um processo de cura. Então, ela ter como recurso, né, a gotinha da camomila que ela vai pingar no travesseiro, que aí a Ganda traz também todas as formas de uso, de benefícios, é também ela vibrar naquela energia a partir do movimento. Sim.
Então, enfim, tem essas iniciativas que, de forma mais ampla, Ai, permitem gente, que a desculpa, me deu um imagina. ataque de tosse aqui. Preciso de uma água, Fabrício, senão eu não vou conseguir. Ai, ai. Sabe quando você engole errado? Uhum. Obrigada. Já me lembrei quando tu faz o vídeo, daí faz aquela parte que vem um preto e Passou. branco, assim, não é? Que vocês fazem. Opa, preto e branco, daí volta. Gente, sabe quando você engole Uhum. errado e daí vai coçando, coçando, e você tenta segurar, é pior. Aham, é pior. A gente vai deixar as redes sociais de vocês no vídeo. E também depois passem as artes, a divulgação, tudo para eu colocar lá na página. Para ajudar a divulgar A quem gente é aqui de agradece. Curitiba, né? Com Uhum. certeza. Mas É. a gente está encerrando o nosso episódio. É. Mas eu queria encerrar o seguinte, perguntando para vocês aquela pergunta-chave do final. Maternidade é, Carmela? Ai, pra mim, maternidade é a minha salvação. É a cereja do bolo, assim, é a minha realização maior. Obrigada. A gente se Uhum. emociona, né? Maternidade é, Bruna? Difícil em poucas palavras. Também sou extremamente realizada. Sinto Uhum. uma gratidão todos os dias de ser mãe. Para além dos clichês, né? Uhum. Maternidade é um portal. É um lugar de muito crescimento, de amadurecimento, de estar em si, em plenitude, eu diria. Porque é a busca dessa plenitude. Assim que eu sinto. É estar na sua potência máxima. Eu digo, quando eu estou com meus filhos, eu estou na minha potência máxima. Que eu estou me visitando, me revisitando, me construindo, me reconstruindo, me fazendo, me desfazendo, me refazendo e sendo, né? Na minha melhor versão, na minha pior versão, na minha humanidade, me reconhecendo nas minhas humanidades. Lindas! A Tinha que gente ter um chora, a chorinho no gente se final, né? emociona. Vocês... A gente fala de maternidade, de ser mãe e tudo, e é essa conexão com a gente mesma, né? Quando a gente fala maternar e maternidade, você pensa assim, nossa, tá lá dentro, tá no ímpeto da nossa vida, de tudo, né? De tudo que a gente é, tudo que a gente pode ser e como que a gente pode evoluir, né? Em todos os sentidos. Gratidão! Ai, agradeço também bastante. Vocês. Gente, a gente está encerrando o vídeo. Mas as meninas, a gente vai deixar as redes sociais delas aqui, como eu já falei, né? E sigam elas, porque é muito maravilhoso, assim, ó, sexta-feira à noite elas estão dançando lá, de repente eu abro os stories, as duas estão dançando e elas trazem essa conexão, essa verdade, esse amor com que elas fazem e como elas fazem, né? Esse trabalho com as mães, com a roda materna, seja mãe e bebê, seja na dança circular, seja com as crianças, então muito importante é a gente ter esse olhar, né? Trazer profissionais aqui que falem do que fazem com amor. Então, fiquem com Deus, um beijo e calma que a gente vai fazer vamos fechar aqui no final ainda com uma dança para vocês verem. Um beijo, fiquem com Deus. Govinda Hari Gopala Hari He Prabhu Dina Dayal Hari Govinda Hari Gopala Hari He Prabhu Dina Dayal Hari Govinda Hari